Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado, e hoje nós vamos trabalhar os resultados da Vibra Energia. Uma empresa que até então eu tinha uma visão um pouco pessimista. Não porque é um negócio ruim, na verdade, esse negócio de ter postos de combustível é extremamente rentável e interessante. Mas o que eu acho que vocês deveriam enxergar empresas relacionadas ali no ramo? Então vamos falar aqui das principais: Vibra Energia e o grupo Ultrapar, né, que seria o GPAR, que nós temos na bolsa. Qual que é o ponto? Ambas as empresas, elas têm um produto único, que seria o combustível genericamente falando. Eu sei que algumas ali têm um combustível para aviação, para navegação, mas vamos trabalhar naquele que é o principal negócio hoje, que seriam os postos de gasolina. Quando você vê, por exemplo, o combustível de um posto Shell, de um posto Ipiranga e outros tantos postos ali que nós temos, qual que é o diferencial? Algumas pessoas podem me dizer: André, é o preço. Bem, de fato, isso ajuda muito porque você aumenta o volume de vendas. Mas você não vê um diferencial, pelo menos inicialmente falando, de uma gasolina do posto A para o posto B. Ou seja, o produto final não tem uma diferenciação que possa gerar uma capacidade competitiva mais alta. Então, eu não estou falando aqui, por exemplo, de comparar, sei lá, um iPhone com um Motorola, um iPhone com um Samsung, ou comparar essas outras marcas. O que eu quero dizer que, em relação ao iPhone, especialmente aqui falando, nós sabemos que ele tem um destaque em relação às outras marcas por conta do seu diferencial competitivo. Diferencial esse que, como eu comentei, entre um combustível e outro, de um posto e de outro, não faz diferença. Pelo menos para o consumidor, o que vai importar é o preço. Só que esse resultado me mostrou algo que eu não estava até então vislumbrando. Existem sim diferenciais competitivos, claro, que são marginais, mas que acabam trazendo uma valorização importante para o ativo se manter bastante competitivo e, claro, se inserir em mercados maiores. Por isso eu vou trazer aqui vocês para os resultados da Vibra Energia do quarto trimestre de 2023, mas claro, falaremos do ano como um todo, fazendo um comparativo com 2022, que é uma análise que eu gosto bastante de fazer. Vocês vão poder ver aqui que eu fiz algumas marcações da mensagem da administração, porque aqui para mim estão alguns dados que não estão exatamente nos números. Claro, muita coisa aqui vai conversar com a lucratividade, com margem e outras tantas coisas, só que eu quero mostrar para vocês alguns itens que muitas pessoas vão passar até que desapercebidos. Olha só. No primeiro trimestre, né, de 2023, focamos em reduzir a volatilidade do nosso resultado através de operações focadas no processo de trading e hedge. Basicamente, aqui eles estão fazendo proteções, vamos dizer assim, com oscilações que eles têm na gasolina, no preço efetivamente ali da venda da gasolina e outras tantas coisas, que seria bastante interessante, mostrando aqui que eles estão querendo otimizar o preço interessante que hoje a gasolina está. Então, bastante interessante essa estratégia. Mas, para mim, o que é mais interessante ainda é essa segunda parte. Também realizamos um estudo aprofundado dos nossos custos e ineficiências logísticas. Olha só que interessante. Uma empresa do tamanho da Vibra reconhece que ela tem custos e ineficiências logísticas. Isso é muito interessante, porque a empresa vislumbra hoje que ela tem algo a mudar na empresa que pode trazer, claro, numa estratégia de médio e longo prazo, uma evolução significativa. Porque quando você tem uma empresa do tamanho da Vibra, não é tão simples assim você fazer movimentações que vão alterar toda a dinâmica de uma empresa, de mais de 50 bilhões que ela gira ali de resultado financeiro, né, de resultado das suas operações, e simplesmente mudar de um dia para a noite. Não é tão simples, isso demanda bastante tempo. Mas, olha só, eles encontraram oportunidades relevantes para ganhos de eficiência operacional. Vamos ver no que significa isso, né? Onde que eles enxergam um implemento na eficiência operacional. Redução em demurrage basicamente significa que o tempo em que um container ele fica parado no porto e pagando ali a diária por aquela estadia, basicamente é isso. E custos logísticos. Claro, o custo logístico, o que eu estou falando? Basicamente eu pego a refinaria da gasolina e eu tenho que colocar dentro de um caminhão e transportar isso para os diversos postos de gasolina que nós temos espalhados no Brasil. Nesse ponto em específico, você tem que considerar que o custo logístico é muito maior do que aquela estadia no porto. Aqui já é a principal coisa, porque a logística, especialmente por falarmos do Brasil, um país de dimensões continentais realmente muito grande, esse custo logístico não sendo muito bem elaborado, muito bem emaranhado, de uma ligação de um posto para um outro, de um posto, por exemplo, para reabastecer o combustível para colocar dentro daquele caminhão, isso pode ser extremamente prejudicial para os resultados da empresa. Exatamente por isso que essa questão do custo logístico é de fundamental compreensão e é um dos motores principais que fará com que os
resultados de 2024, 25 e 26, que é basicamente uma das perspectivas que eles têm aqui, até para reduzir algumas questões relacionadas à poluição do meio ambiente, que eles têm uma agenda bastante interessante nesse sentido, eles devem liberar, e aqui que eu acho bastante interessante, uma redução de estoques, e eles devem liberar 800 milhões de reais em capital de giro. Isso é muito importante porque muitas empresas elas acabam dando lucro, só que muitas vezes o capital de giro está tão enforcado que um pequeno deslize, um pequeno erro, uma pequena questão assim macro ou microeconômica pode impactar tanto que o capital de giro acabe atravancando as operações de uma empresa. Isso é extremamente prejudicial. Agora, por outro lado, quando você tem uma liberação de capital de giro, você consegue mais dinheiro para dentro da empresa, para ela conseguir girar ativos e passivos, ou seja, pegar um produto, vender um produto e etc. É muito interessante isso daqui, tá? Vamos para as próximas. Por quê? Essa daqui é o que eu havia comentado com vocês no início a respeito de um diferencial competitivo. Quando eles falam no crescimento das vendas de produtos premium. Ou seja, estamos falando aqui, por exemplo, de combustíveis aditivados grid, combustíveis pódio e combustíveis para embarcações marítimas, tá bom? Qual que é o ponto aqui? Quando você enxerga que você tem uma gasolina comum, para o consumidor mais barata. Mas quando você pega alguns carros de maior calibre, carros mais caros, eles exigem um combustível um pouco melhor. E aqui estamos falando do grid, estamos falando do pódio, e as pessoas que têm esses carros naturalmente acabam preferindo esse tipo de gasolina. E tendo aqui um posto com uma gasolina normal ou com uma gasolina aditivada, mas não com a qualidade efetivamente de uma grid ou de uma pódio, eu particularmente abasteceria no posto que efetivamente tem, que é o caso aqui da Vibra. Então esse diferencial competitivo, claro, num nicho muito pequeno, porque não estou falando dos carros populares, estou falando de carros de alto padrão. Não é o que nós comumente vemos. Então, por isso, eles têm um diferencial competitivo num patamar alto. E exatamente por isso que eles não têm não vão ter um grande aumento no seu market share, não vão ter um grande aumento nas suas margens por conta desses produtos, já que eles são bastante nichados, mas importantes para manter uma fidelidade no seu cliente. E isso é interessante. Falando um pouco aqui, gente, de market share, né? Eles disseram basicamente que o market share hoje da Vibra está em 44,6%, ou seja, de todo o mercado de combustíveis, eles têm 44,6%, um crescimento de 2,7 pontos percentuais, ou seja, 2,7%, comparando com 2022. Isso é ótimo, porque na medida que a empresa ganha espaço de mercado, significa que ou os outros concorrentes não cresceram, e ela foi abocanhando, ou que ela fez compras pontuais de alguns postos que não tinham bandeira, ou tinha uma bandeira pequena, assim, e eles conseguiram ganhar a participação de mercado que aquele posto em específico tinha. E aqui eles não colocam exatamente pra gente o porquê que eles ganharam, mas foi interessante mostrar o aumento aqui no seu market share, tá? Falando um pouco aqui de pelo menos uma questão razoável, né, que é a Comerc, que basicamente é um setor de energias renováveis, que eles alcançaram já 2 gigawatts, basicamente. É uma capacidade instalada, como eles colocam aqui, bastante representativa e é muito interessante para o futuro da companhia. Não vai ser aquela empresa extremamente disruptiva nos resultados, até porque quando você vê a Comerc atingiu aqui um EBITDA de 257 milhões, e quando você vê o tamanho da Vibra Energia, que está na casa dos seus bilhões de reais, isso daqui representa muito pouco, de vez em quando 2%, 1% de tudo que nós temos lá dentro, tá bom? Falando um pouco de alocação de capital, vamos falar aqui um pouco dos resultados, um crescimento de 210% no seu lucro comparado com 2022, ficando numa lucratividade anual em 4,8 bilhões. Além disso, eles trouxeram que tiveram uma geração de caixa operacional de 6,2 bilhões, claro, redução expressiva aqui da alavancagem da empresa, ficando na casa de praticamente uma vez. O que significa isso? A empresa, ela gerou um lucro tão alto, 210% a mais do que ela tinha gerado em 2022, e exatamente a relação da dívida líquida em relação ao EBITDA fizeram com que a alavancagem caísse bastante. O que você deve ficar atento, porque esse dado ele é móvel. Se nós tivermos em 2024 um EBITDA menor, a dívida, claro, ela vai reduzir ao longo de 2023, muito provavelmente quase ser inteiramente quitada, já que nós temos aqui praticamente um ano inteiro de EBITDA para quitar toda a dívida da empresa. Mas se no comecinho aqui de 24 nós tivermos um EBITDA menor, essa alavancagem ela pode subir um pouco, porque a relação é a dívida líquida, que é, entre aspas, ela está estável, e o EBITDA aqui de um trimestre
para o outro ele pode oscilar, tanto para cima quanto para baixo. Oscilando para baixo, você vai ter um aumento na relação dívida líquida e EBITDA, e se você tiver um aumento no EBITDA, você vai ter uma redução na sua alavancagem, mas de uma certa maneira, uma alavancagem de uma vez não é muita coisa, e é uma empresa que tem mostrado assim uma ótima alocação e eficiência na gestão aqui do capital da empresa, tá bom? Outras coisas, né? E aqui eu acho que é uma das questões mais interessantes para todos os acionistas que têm esse ativo em carteira. Eles estão propondo 1,6 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio. Eles trazem já a conta para a gente. Esse dividendo representa 8,6%, considerando a cotação de quando eles fizeram a conta aqui, considerando a cotação média das ações da companhia em 2023. Portanto, não é no preço de agora. Só para fazermos uma conta, vamos então ver, por exemplo, aqui, ó. Se eles vão propor algo em torno de 1,6, vamos considerar 1,5, só para a gente já tirar aqui os 15% de imposto de renda que nós temos em cima do juro sobre capital próprio, dividido pelo número de ações aqui que eles têm, tá bom? Vamos pegar aqui para termos a divisão. Então, você teria algo na casa de R$ 1,28 por ação, tá bom? Considerando a cotação de hoje, que está em R$ 26, você pode, então, chegar ao yield daqui de aproximadamente 4,84%. Então, assim, olha só quão importante é você ler tudo, porque eu aposto que muitas matérias vão sair assim: Vibra propõe dividendo de 8%, você ainda pode fazer direito a esse dividendo? Nossa, Vibra vai pagar quase 9% de dividendo, você vai ficar de fora? Calma, olha só como eles fizeram a conta. Foi a cotação média no ano passado. Então, olha só, o que aconteceu no ano passado, a cotação, claro, isso aqui é uma cotação ajustada, estava lá nos seus R$ 11 e subiu aqui para os seus 26. Vamos pegar uma cotação sem ter essa variação, né? Vamos pegar aqui nesse último ano. Ó, ela estava aqui nos seus R$ 13 e mesmo assim ainda subiu 100%. Então, olha só quão importante é ler tudo que a empresa fala para a gente. Mas para falarmos aqui sobre alguns números, eu não vou falar exatamente de balanços, mas eu quero olhar os resultados com vocês. Por quê? Aqui entra algo extremamente fundamental. Olha só que interessante. Eles estão falando aqui em milhões de reais. Então, gente, eu estou falando que a receita de venda de produtos e serviços alcançou 162 bilhões de reais. Gente, é muita coisa. É um valor astronômico que nós temos aqui dentro, mas claro, o CPV, né, os custos sobre os produtos vendidos, também acaba batendo muito, fazendo com que o lucro bruto dessa empresa seja bem mais baixo, na ordem ali de 8 bilhões, mas não é nada ruim, afinal 8 bilhões é muito lucro. Mas olha só que conta interessante que eu vou fazer com vocês para enxergar o quão frágil pode ser uma empresa que tem uma margem líquida baixa. Olha só, se ela teve 4 bilhões 766 de lucro neste ano, dividido pelos 162 bilhões 947, nós temos uma margem líquida na ordem de praticamente aqui 3%, 2,9%. Vamos supor que aconteceu alguma questão logística mal planejada, eles não conseguiram efetivamente colocar em prática aquele plano que eles estavam querendo. Imagine que aconteça isso e as margens da empresa fiquem mais apertadas ainda. Talvez 0,5%, 1%, ou, quem sabe, comece até a dar um prejuízo e essas margens fiquem negativas. Por isso que eu não acabo investindo em empresas com este perfil, que tem uma receita muito alta, mas uma lucratividade baixa. Eu gosto mais de empresas que têm uma conversão para o seu lucro líquido maior em relação à receita. Mas, claro, isso é uma predileção minha, você não é obrigado a acatar nenhuma das coisas que eu estou falando aqui. É apenas um vídeo em que eu mostro para você o resultado, explico um pouco do racional, se é interessante ou não você ficar exposto a essa empresa, coloco minha opinião, mas claro, trago também aqui o que os analistas estão falando, e eles recomendam a compra, né? São 14 analistas num consenso aqui recomendando compra, a um preço-alvo de R$ 28,66, tendo hoje um certo upside, tá bom? Para que a gente vá para a última parte, que é particularmente que eu mais gosto, que é o fluxo de caixa desta empresa, tá bom? Fluxo de caixa. Então vamos lá para o resultado consolidado desta empresa. Estou falando aqui na ordem também de milhões de reais, então 4 bi de atividade operacional. Vamos ver a questão de geração de caixa, né? Vamos lá. Variação
líquida do caixa e equivalente de caixa no exercício. Eles geraram de caixa 2 bilhões e meio de reais. Ou seja, jogaram para dentro do caixa 2 bilhões e meio. Mas eles têm aqui, ó, algumas questões interessantes. Eles têm um programa de recompra de ações, mas eles não fizeram nenhuma recompra por enquanto. E eles ainda vão fazer pagamento de dividendos para vocês. E eles já fizeram, como você pode ver nesta linha aqui, o pagamento, pelo menos neste ano de 2023, o pagamento de 400 milhões de reais. Considerando aqueles outros 1 bilhão e 600, nós teremos aqui em termos globais 2 bilhões de dividendos, de valor aqui nominal, um yield razoavelmente interessante, ficaria ali na casa dos seus 6%, se efetivamente esse dividendo for aprovado, que eu particularmente acredito que sim, tá bom? Então, pessoal, eu faço um convite para vocês aqui para encerrar, vou deixar aqui a nossa área de membros, que você está extremamente convidado para conhecer os nossos benefícios e a possibilidade de ter a consultoria comigo por 1 hora para analisarmos a sua carteira de investimentos, e aqui outros 2 vídeos para você conhecer um pouco mais do meu trabalho. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.